Olá, meu nome é Carla Teixeira e sou advogada criminalista. Hoje eu venho conversar com vocês a respeito da aula número 15, que tem como tema medida de segurança e sua execução. Mas para iniciarmos essa aula, eu gosto sempre de começar ela dizendo assim, mas o que nós vamos discutir hoje, o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender o significado da palavra inimputabilidade e como ela se emprega hoje no Código Penal. Quais são as medidas de segurança? O que acontece quando aquele estabelecimento que foi encaminhado para que ocorresse a internação não disponibiliza vaga para aquela pessoa, né? A periculosidade e a sua cessação, quando é que cessa essa periculosidade? Como é que eu sei que essa periculosidade foi cessada? E qual é o prazo máximo, já que existe um prazo mínimo, que eu vou comentar com vocês, qual é o prazo máximo? E esse prazo máximo tem um entendimento do STJ. E vou falar de um caso emblemático. Se as pessoas não conhecem, podem pesquisar, que é um caso emblemático que leva a muitas discussões até hoje, principalmente na parte dos direitos humanos. O caso Champinha, ok? Mas vamos começar? Vamos lá. Quando a gente fala de inimputabilidade, a gente tem que falar do artigo 26 caput do Código Penal e o seu parágrafo único. Eu vou ler esses dois na integralidade e depois eu vou comentar sobre eles, ok? No artigo 26 diz assim, caput, é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. E o parágrafo único diz assim, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude da perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente incapaz ou inteiramente capaz, de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Vamos à explicação. O artigo 26, caput do Código Penal, diz assim, aquela pessoa que não tem discernimento nenhum a respeito do ato que cometeu ou da prática da ação ou da sua omissão, ele fica isento da pena. Ah, então fica livre? Não, calma. Não fica livre. Ele fica isento da pena. No entanto, se há nele um nível de discernimento, por menor que seja, esse nível de discernimento faz com que ele receba aquela condenação, mas haverá uma redução de 1 a 2/3, correto? Por quê? Porque a sua capacidade mental de discernimento ela é reduzida. Então ele tem a redução também da pena de 1 a 2/3. Mas nesse caso, com a redução, ele cumpre pena. No caso que eu falei da isenção, ele não cumpre pena. Ele vai cumprir o que é o tema de hoje, a medida de segurança. Para isso a gente vai explicar. Nelson Hungria diz assim, se toda doença mental é uma perturbação da saúde mental, a recíproca não é verdadeira. Nem toda perturbação da saúde mental constitui uma nítida característica de doença mental. Já Romeu Falcone, ele diz assim, é uma decisão judicial que substitui a pena convencional por tratamento de saúde ao imputado, que sofra ou venha a sofrer de qualquer distúrbio mental, amparando-o com o não apenamento convencional, que somente é permitido aos mentalmente sãos, ao mesmo tempo em que protege a sociedade da potencialidade criminógena, que se presume possua o desajustado mental. Ou seja, a medida de segurança ela tem duas finalidades. A primeira, fazer com que aquela pessoa recupere, né, a sua
não vou falar dignidade, mas que ele recupere, né, a sua capacidade mental e de convívio com a sociedade. Então eu preciso que a mente dele esteja recuperada para que ele possa estar convivendo com a sociedade. Esse é o primeiro. O segundo ponto importante é que, diante desse tratamento, eu sou obrigada a fazer com que essa pessoa fique distante, ou seja, saia do convívio da sociedade, como forma de proteger a sociedade, para que ele não venha causar nenhum desajustamento social. Então eu preciso que ele seja retirado do convívio da sociedade por um tempo, faça o devido tratamento, se restabeleça mentalmente e retorne para o convívio com a sociedade, ok? É isso que Romeu Falconi considera. Mas Carla, agora a gente começa os nossos temas, né? Carla, o que é inimputabilidade? Significa que não é aquela pessoa que a gente não consegue imputar, classificar, acusar, qualificar, né? Ou é aquele irresponsável que não pode ser responsabilizado pelas ações. Veja, o irresponsável aqui não é aquele responsável que a gente fala assim: olha, você foi irresponsável em não fazer as tarefas que foram combinadas dentro de casa. Não é esse tipo de responsabilidade. Aqui a irresponsabilidade dele é de não ter o discernimento daquilo que ele praticou ou daquilo que ele deixou de praticar ser considerado um ato criminoso. Ele não tem a menor noção disso. E por ele não ter noção nenhuma, ele acaba tendo, sim, a sua isenção de pena. Lembrar que essa inimputabilidade que eu estou falando, não importa muito se ele tem 18 anos, se ele tem 30 anos, se ele tem 50 anos, se ele tem 70 anos. Ela independe da idade. Mas veja, uma vez prolatada aquela sentença, que realmente foi configurado ali um fato típico, ilícito, culpável, ou seja, nós temos um crime, mas aquela pessoa não tem discernimento algum, ele é um absolutamente incapaz, né, de responder por aquele ato que ele praticou. Nesse sentido, ele recebe como sentença, que alguns nem falam que é uma sentença, não falam que é uma pena, né? Ele recebe como sentença a medida de segurança, é uma absolvição imprópria. Parece que quando a gente fala absolvição, que aquela pessoa não vai cumprir nada, vai para casa, está livre. Não. Essa absolvição imprópria significa que ele vai cumprir uma medida de segurança. Dependendo do ato pelo qual ele praticou, essa medida de segurança vai ficar configurada qual tipo de medida de segurança vai ser aplicada àquela pessoa, ok? Nesse caso, a gente fala assim, quais são então as medidas de segurança? As medidas de segurança, a gente tem a internação. Vale lembrar que a internação é para aqueles casos em que o ato cometido, a pena que se fosse imputada àquela pessoa, seria imputada uma pena de reclusão. Então, a pena de reclusão, categoricamente, considera então a internação. Não é o tratamento ambulatorial, não. Se ele tem uma pena de reclusão, obrigatoriamente ele está ligado à parte de internação. No entanto, se aquele ato que ele praticou foi configurado como uma pena de detenção, aí essa parte ele não fica internado. O que vai caber a ele, então, é um tratamento ambulatorial, onde ele vai ficar sob os cuidados dos familiares que determinados dias vão lá no posto de saúde, hospital, aonde for designado, e faz o seu devido tratamento e depois retorna para o lar, ok? Mas como é que o juiz vai verificar essa situação? Como é que ele vai analisar? Ele vai analisar o grau de comprometimento da anomalia mental, e aí a gente vai ter aí laudos médicos, né? Tudo isso para que o juiz possa fundamentar a sua decisão. Vai verificar a gravidade do delito e a periculosidade desta pessoa. O tratamento ambulatorial, eu já até comentei, para a pena de detenção. No entanto, quando ele recebe uma pena de reclusão, que a gente vai elencar obrigatoriamente a quê? Que eu já tinha falado, a internação, a medida de segurança de internação. No momento em que ele for internado, no momento em que ele for informado qual o hospital psiquiátrico, o hospital de custódia ou de tratamento psiquiátrico que ele vai ficar lá.
Nesse momento, se aquele local não disponibilizar vaga, o que é que acontece? Bom, neste caso, há uma extensão da interpretação da súmula vinculante 56, em que ela diz assim: a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, parâmetros fixados no recurso extraordinário 641-320. Esse recurso extraordinário 641-320 diz assim, que o cumprimento em regime mais rigoroso configura violação do artigo 1º, inciso 3º, da dignidade da pessoa humana, do artigo 5º, inciso 39, legalidade, e do artigo 5º, inciso 46, que fala da individualização da pena. Todos eles da Constituição Federal. O que essa súmula vinculante está dizendo? Olha, se a gente for fazer a interpretação extensiva, a gente tem que retornar um pouquinho à progressão de regime, que esse vídeo eu já fiz. São vídeos anteriores, só procurar no meu canal. Mas qual é a importância dele? A importância é, se eu estou num regime mais rigoroso, no regime fechado, e ele cumpre os requisitos legais esses que são requisitos objetivos e subjetivos, o que acontece? Ele progride para o regime semiaberto, que é para a colônia agrícola ou industrial. Se ele cumpre os requisitos legais estando no regime semiaberto, né, ele cumprindo, ele vai para o regime aberto, que é a casa do albergado, correto? Ok. Mas se não há vaga na colônia agrícola ou industrial ou na casa do albergado, o que é que acontece? Bom, alguns magistrados hoje têm encontrado a saída, que é a prisão domiciliar, né? Alguns estão até com monitoramento eletrônico. Bom, se a gente pensar nesse caso, fizer uma extensão nessa interpretativa, a gente também poderá alocar, neste caso, uma prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Por quê? Porque se ele continua, né, na situação mais gravosa, no estado mais gravoso, eu estou violando, né, o artigo 5º, inciso 39, o 46 e o artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Ou seja, a súmula vinculante, ela deixa muito claro que isso não pode acontecer. Esse é um entendimento. No entanto, quando é que a gente sabe que a periculosidade ela foi cessada ou não? Bom, a gente sabe muito bem que existe um prazo mínimo. No momento que aquela pessoa ela é internada, ela vai ficar por um prazo mínimo. Prazo esse de 3 anos. Após esse prazo, vai ser solicitado o exame de cessação de periculosidade, conforme o artigo 175 da LEP, que diz assim: a cessação da periculosidade será averiguada no fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança, pelo exame das condições pessoais do agente. Veja, a gente sempre fala, quem estuda direito e quem ainda está na faculdade, o professor sempre fala assim: vamos analisar de acordo com cada caso concreto. E nesse momento eu falo isso também, vamos analisar de acordo com cada caso concreto. Por quê? Porque o artigo 175, que eu acabei de ler da LEP, ele fala que tem que aguardar o período de 3 anos. No final deste período é que você poderá solicitar o exame de cessação de periculosidade. No entanto, o artigo 166 da LEP, ele já diz o seguinte: a qualquer tempo. Vão ter pessoas que não vão precisar de 3 anos de internação, mas a qualquer tempo. Mas vai ser de ofício pelo magistrado? Não. A requerimento do Ministério Público de forma fundamentada, da própria pessoa, do seu procurador, do defensor, correto? São essas pessoas que são responsáveis para solicitar, para requerer este exame de cessação de periculosidade. O artigo 176 diz assim: em qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo mínimo de duração da medida de segurança, poderá o juiz de execução, diante do requerimento fundamentado do Ministério Público ou do interessado, do seu procurador ou defensor, ordenar o exame para que se verifique a cessação dessa periculosidade.
ok? Então é de acordo com o caso concreto. E qual é o prazo máximo, né? Eu acabei de falar o prazo mínimo de 3 anos. Qual é o prazo máximo? Bom, tinha uma época que não havia um prazo máximo. Era feito esses exames, né? À medida que os exames eram feitos, desse negativo, ele permanecia internado. Se desse positivo, ele poderia sair, ter o convívio com a sociedade. No entanto, ficou essa discussão porque a gente causou meio uma certa insegurança jurídica, né? E aí, nesse caso, o STJ entra para dar uma luz, né? Assim, um farol, para que a gente possa, como advogado, começar a se guiar. E ele diz assim na súmula 527, o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada ao delito praticado. Vamos supor que o delito dele praticado tem uma pena de 12 anos. A internação dele não poderia ultrapassar 12 anos, ok? Se o delito foi de 8 anos, a pena abstratamente falando, nesse caso ele não poderia ultrapassar o tempo de internação de 8 anos, certo? Mais ou menos. Mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque eu entro então no fatídico caso, né? E eu falo fatídico caso porque é um caso emblemático, é um caso que ainda se discute, os direitos humanos discute muito a respeito disso, o advogado de defesa também do caso Champinha. Se algumas pessoas não lembram desse caso, eu vou deixar depois a descrição onde eu encontrei todas as informações do caso, mas eu vou contar rapidinho para vocês. No ano de 2003, Champinha tinha 16 anos, ele sequestra, né, um casal de namorados novos, Liana e Felipe. No mesmo dia que isso acontece, ele mata Felipe com um tiro na nuca e a moça vai ser torturada e violentada por 5 dias. Depois, ele a mata. Como na época ele tinha 16 anos, a gente sabe muito bem, por mais que muitas pessoas possam não aceitar, mas é a lei, né? Ele não cometeu crime, ele cometeu fato análogo ao crime. Nesse caso, ele fica internado, foi o que aconteceu, ele ficou internado na Fundação Casa, a antiga FEBEM, por um período de 3 anos. Após esse período de 3 anos, foi feito um laudo médico a respeito de quem era essa pessoa, né? De como ele estava mentalmente falando, devido à brutalidade do ato. E ficou constatado que ele não tinha capacidade de conviver em sociedade. Então ele é transferido para uma unidade experimental de saúde, uma espécie de hospital psiquiátrico em São Paulo. Então ele foi transferido depois de 3 anos para lá. E depois, continua lá. Até quando? Até hoje. Ele continua lá. Ou seja, o que aconteceu? Ele passou por uma série de exames, mas não houve a cessação da periculosidade. Não houve a cessação da agressividade dele, né? Nesse caso, o magistrado, eu vou ler uma parte da sentença em que o magistrado se refere a isso. O magistrado diz assim, atestam que, com relação ao Champinha, há um transtorno orgânico de personalidade e retardamento leve, intensa agressividade latente, impulsividade, irritabilidade e periculosidade, sendo absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Então, nesse caso, ele está nesta unidade, mas vai lembrar que não é uma unidade onde ele tem a convivência com os demais ali. Não, ele está totalmente isolado. Tamanha agressividade e a periculosidade que ele apresenta. E ele está isso desde que ele foi preso. Desde que ele está custodiado pelo Estado nessa unidade experimental de saúde. Ou seja, ele até hoje não foi liberado. Ele até hoje não foi diminuído ou cessado a sua periculosidade, o que ocasiona aí uma certa, eu não vou dizer revolta, mas quase pode ser parecido, né, com relação ao advogado de defesa, porque fere a dignidade da pessoa humana, ele está isolado há tanto tempo,
né? Os direitos humanos também entram nessa jornada, porque ferem os direitos humanos dele como ser humano, como pessoa, por ele estar isolado há tanto tempo. No entanto, colocar ele em contato com a sociedade é um risco gravíssimo de nós termos daqui a pouco televisionado uma notícia brutal de mortes, né, de algumas pessoas. Então não compensa. O Estado, ele começa a pesar, ele coloca um princípio da proporcionalidade latente, né? E nesse caso ele ainda permanece custodiado pelo Estado, sem convívio com a sociedade ou com qualquer outras pessoas que estejam passando por um tratamento psiquiátrico, até mesmo por uma questão de segurança para essas pessoas. Bom, aula 15 terminando, né? Eu já de antemão agradeço a todos, né? Se gostaram, compartilhem, porque conhecimento é sempre bom ser compartilhado, e eu desejo para vocês uma ótima semana, que a gente se vê na aula 16 na próxima semana. Já vai ter uma aula prontinha de novo. Até lá!